Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras de fé, liderança e restauração da Bíblia, a história de Esdras. Se você já se perguntou sobre o que aconteceu com o povo de Israel após o exílio na Babilônia, ou como eles reconstruíram sua identidade e sua fé, então este vídeo é para você. A jornada de Esdras é uma poderosa lição sobre a importância da palavra de Deus e a coragem de obedecê-la, mesmo quando é difícil. Então, prepare-se para viajar no tempo, de volta a Jerusalém, e descobrir como um homem transformou uma nação. Nossa história começa cerca de 70 anos depois que o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu Jerusalém e o Templo de Salomão, levando a maior parte do povo judeu para o exílio. Foi um período de grande sofrimento e incerteza, mas como sempre, Deus tinha um plano. O profeta Jeremias havia previsto que o exílio duraria 70 anos, e exatamente como profetizado, um novo poder surgiu no cenário mundial: o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande. No primeiro ano de seu reinado, algo incrível aconteceu. Deus tocou o coração de Ciro, e ele emitiu um decreto que mudaria tudo. Ele não apenas permitiu que os judeus voltassem para sua terra natal, a Judéia, mas também os encorajou a reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Ciro até devolveu os milhares de utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia saqueado do templo original. Imagine a alegria e a esperança que essa notícia trouxe ao povo exilado. Sob a liderança de Zorobabel, um descendente do rei Davi, e do sumo sacerdote Josué, um primeiro grupo de quase 50 mil pessoas fez a longa e difícil jornada de volta para casa. Eles chegaram a uma Jerusalém em ruínas, mas seus corações estavam cheios de determinação. A primeira coisa que fizeram foi reconstruir o altar e restaurar os sacrifícios diários. Era um passo fundamental para restabelecer sua adoração a Deus. Logo depois, eles começaram o trabalho mais desafiador: lançar os alicerces do novo templo. Foi um momento de emoções mistas. Os mais jovens, que nunca tinham visto o primeiro templo, gritavam de alegria. Mas os mais velhos, que se lembravam da glória do templo de Salomão, choravam alto, pois sabiam que esta nova construção seria muito mais modesta. Ainda assim, era um começo, um símbolo de que Deus estava com eles. No entanto, a reconstrução não foi fácil. Os povos vizinhos que se estabeleceram na região durante o exílio ficaram com inveja e medo. Eles ofereceram ajuda, mas sua intenção era sabotar o projeto. Quando Zorobabel recusou a oferta, eles começaram uma campanha de oposição, enviando cartas ao rei da Pérsia, acusando os judeus de rebelião. Infelizmente, eles conseguiram, e a construção do templo foi interrompida por vários anos. O entusiasmo inicial desapareceu, e o povo começou a se concentrar em construir suas próprias casas, esquecendo-se da casa de Deus. É neste ponto que Deus levanta dois profetas poderosos, Ageu e Zacarias. Eles confrontaram o povo com uma mensagem clara: vocês estão morando em casas luxuosas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Voltem ao trabalho. Suas palavras reacenderam a chama da fé, e o povo, liderado por Zorobabel e Josué, retomou a construção com novo vigor. A oposição tentou pará-los novamente, mas desta vez, quando as autoridades persas investigaram, encontraram o decreto original de Ciro. O novo rei, Dário, não apenas permitiu que a obra continuasse, mas ordenou que os governadores locais financiassem o projeto e fornecessem tudo o que fosse necessário. Cerca de 20 anos após o retorno do primeiro grupo, o segundo templo foi finalmente concluído e dedicado a Deus com grande celebração. Agora, vamos avançar cerca de 60 anos no tempo. O templo estava de pé, mas a comunidade em Jerusalém enfrentava novos desafios. O povo estava se misturando com as nações vizinhas, adotando suas práticas pagãs e se afastando da lei de Deus. A identidade espiritual da nação estava em risco. É aqui que nosso herói, Esdras, entra em cena. Esdras não era um rei ou um guerreiro. Ele era um sacerdote e, mais importante, um escriba. A Bíblia o descreve como um homem versado na lei de Moisés e que havia dedicado seu coração
a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar seus decretos e mandamentos em Israel. Ele vivia na Babilônia, mas seu coração estava em Jerusalém e com a palavra de Deus. Esdras percebeu a crise espiritual que seu povo enfrentava e sentiu um chamado divino para agir. Ele foi até o rei Artaxerxes, o poderoso governante da Pérsia, e pela graça de Deus obteve permissão não apenas para ir a Jerusalém, mas também para levar consigo outros exilados recursos e, o mais importante, autoridade para ensinar a lei de Deus e estabelecer líderes e juízes. A carta do rei Artaxerxes é impressionante. Ela mostra um profundo respeito por Esdras e pelo Deus de Israel. Esdras, então, reuniu um grupo de cerca de 1.500 homens, além de suas famílias, para a longa jornada. Antes de partir, ele proclamou um jejum. Ele havia dito ao rei: "A boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam", e por isso sentiu que não deveria pedir uma escolta militar. Em vez disso, eles jejuaram e oraram, confiando totalmente na proteção de Deus para a perigosa viagem. E Deus os protegeu. Após 4 meses, eles chegaram em segurança a Jerusalém. Quando Esdras chegou, a realidade o atingiu com força. Os líderes da comunidade vieram até ele com uma notícia devastadora. O povo, incluindo os sacerdotes e levitas, estava se casando com mulheres dos povos pagãos ao redor, algo que a lei de Deus proibia estritamente para proteger a nação da idolatria. A reação de Esdras foi visceral e profunda. Ele rasgou suas vestes, arrancou cabelos da cabeça e da barba e sentou-se chocado até a noite. Sua dor não era por julgamento, mas por um coração partido pela desobediência do povo. Ele entendia a gravidade do pecado e as consequências que ele poderia trazer. Ao cair da tarde, ele se ajoelhou e fez uma das orações mais comoventes da Bíblia. Ele confessou o pecado do povo como se fosse o seu próprio, reconhecendo a justiça de Deus e a vergonha da nação. Ele não culpou ninguém. Ele se identificou com o seu povo em arrependimento. A oração pública e o luto genuíno de Esdras tocaram o coração do povo. Uma grande multidão se reuniu ao redor dele, chorando amargamente. Eles perceberam a gravidade de seu erro. Um dos líderes, chamado Secanias, se levantou e propôs uma solução: que fizessem uma aliança com Deus para se separarem de suas esposas estrangeiras e de seus filhos, de acordo com a lei. Esdras, então, fez todos os líderes e o povo jurarem que fariam isso. Foi uma decisão extremamente difícil e dolorosa, com consequências familiares profundas. Mas eles entenderam que a obediência a Deus era mais importante do que seus próprios desejos. Uma assembleia foi convocada, e apesar da chuva forte, o povo concordou em seguir o plano. Comissões foram formadas para investigar cada caso individualmente, garantindo que o processo fosse feito de forma ordenada e justa. Em 3 meses, a difícil tarefa de purificar a comunidade foi concluída. A missão de Esdras foi um sucesso, mas sua obra mais duradoura ainda estava por vir. Cerca de 13 anos depois, outro grande líder, Neemias, chegou a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Com a cidade fisicamente segura, o cenário estava pronto para a grande reforma espiritual liderada por Esdras. No primeiro dia do 7º mês, todo o povo se reuniu em uma praça como se fosse uma só pessoa. E eles pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Esdras subiu em um púlpito de madeira e, desde o amanhecer até o meio-dia, ele leu a palavra de Deus para homens, mulheres e todos que podiam entender. E o povo ouvia atentamente. Enquanto ele lia, os levitas circulavam entre a multidão, explicando o significado das Escrituras para que todos pudessem compreender. O efeito foi imediato e poderoso. Ao ouvir e entender a lei, o povo começou a chorar, percebendo o quanto haviam se afastado dos caminhos de Deus. Mas Esdras e Neemias os consolaram, dizendo: "Este dia é sagrado para o nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Eles os ensinaram que o verdadeiro arrependimento leva não ao desespero, mas à alegria e à celebração da misericórdia de Deus. Nos dias seguintes, o povo continuou a estudar a lei e descobriu o mandamento de celebrar a festa dos tabernáculos. Eles saíram
coletaram ramos e construíram abrigos, celebrando a festa com uma alegria que não se via em Israel desde os dias de Josué. Foi um avivamento nacional, centrado inteiramente na palavra de Deus. A leitura, o ensino, a compreensão e a obediência às Escrituras transformaram a comunidade. A história de Esdras nos ensina lições atemporais. Ele nos mostra o poder de um indivíduo dedicado a Deus e à sua palavra. Esdras não era um rei com um exército, mas sua autoridade vinha de seu profundo conhecimento e de sua obediência às Escrituras. Ele nos lembra que a verdadeira restauração, seja pessoal ou nacional, começa com um retorno à palavra de Deus. Primeiro, estudando-a. Depois, vivendo-a. E, finalmente, ensinando-a aos outros. Sua vida foi um exemplo de como a alegria do Senhor pode ser nossa força, mesmo em meio às maiores dificuldades. Que a jornada de Esdras nos inspire a amar mais a palavra de Deus e a ter a coragem de aplicá-la em todas as áreas de nossas vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais histórias transformadoras da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe um comentário dizendo qual parte da história de Esdras mais te impactou. A gente se vê no próximo vídeo.